Eu estou a mandar a bênção, a palavra. Uma só palavra chega para os 8 bilhões do planeta Terra. Se houver fé, claro. Será que quando o Filho do Homem voltar na Terra, vai encontrar fé na Terra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, os antigos alcançaram a promessa. Pela fé, o próprio Deus criou os mundos que existem hoje quando não existiam. Com a sua palavra, tudo foi criado. E pela fé, Abraão, glória a Deus, saiu numa terra desconhecida para peregrinar em uma terra. Saiu uma terra para ir peregrinar em uma terra desconhecida que recebera como promessa. Pela fé, o mesmo Isaac fez o mesmo, creu, e não saiu na terra seca. E aí prosperou e recebeu Jacó e Isaú 20 anos depois, crendo, orando instantemente. Pela fé, o mesmo Jacó trabalhou 20 anos, dos quais 14 pelas 2 filhas do seu tio e 6, aleluia, glória a Jesus Cristo pelo salário. 20 anos depois, aquele que atravessara o Jordão com um bordão, atravessou agora o Jordão com um bandão. Pela fé, o mesmo Jacó, glória a Jesus Cristo, aleluia, lutou com o anjo e prevaleceu. Ok? Pela fé, José parou o sol. Os muros de Jericó pararam ao grito do povo de Israel. Pela fé, falaríamos de Baraque, Sansão, Davi, com uma pedra, com uma funda derrubou um gigante, um Golias, um campeão. Pela fé, oh aleluia, eu estou aqui 20 anos depois de guerra e já tenho o avivamento. Derribei a primeira serpente, falta a última serpente, ou então a penúltima, né? Pela fé derribei o segundo na linha da sucessão. E pela fé derribarei o primeiro na linha da sucessão. E pela fé perseguirei a antiga serpente e vou destruí-lo, vou esmagá-lo. Pela fé eu vos libertei das garras de Satanás. Pela fé eu fiz um bom combate e ainda farei. Pela fé eu sujeitei os poderes das estrelas e da lua. Pela fé eu sujeitei os poderes do inferno, as bestas feras do inferno. Pela fé a lua já começou a brilhar na terra 20 anos depois de guerra. Pela fé verei o sol a brilhar na terra 25 anos depois. Pela fé o mundo todo vai se encher da sua glória. Pela fé a igreja será arrebatada depois que está a ser preparada. Pela fé o noivo, aleluia, vai vir vos encontrar como uma noiva pura e santa, zelosa de boas obras. Pela fé os reinos desse mundo passarão para Cristo. Pela fé eu rasguei as 2 partes. Destruí os 2 poderes. Falta só o último, o terceiro, para o sistema ceder, para a casa cair. Como então vocês? É pela fé. Os antigos alcançaram as promessas. Glória a Deus, aleluia. Pela fé eu ando como um maluco. Pela fé não corto o cabelo. Passo vitupeiro, vergonha. E pela fé tenho que suportar a vergonha da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa troca. Os vitupérios de Cristo, o resto das aflições de Cristo. Pela fé eu estou há 8 anos sem comer. Eu criei que era possível. Eu acreditei que o homem não morre, pois a palavra de Deus diz que o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Acreditei que poderia viver 8 anos agora sem manjar sólidos, sem manjar desejáveis. E tenho fé que farei 40 anos e não vou morrer.
Pela fé, eu estou há 2 anos e 5 meses fechado dentro de um quarto, de uma casa. E não apanhei depressão. Pela fé, meu coração não bate e vivo. Sandrinha, pela fé, meu coração não bate e ainda assim vivo. Ok? Como então vocês? Pela fé, eu falo e ninguém me faz nada. Eu disse que sábado estarei no altar. Hoje é quarta. Pela fé, os meus inimigos têm medo de mim. E ninguém me responde. Ok? Pela fé, eu há 20 anos que não sei o que é ficar doente. 20 anos não, 27 anos. Pela fé, estou há 20 anos sem dormir direto. E não apanhei problema de loucura, nem de insônia, nem de depressão, nem de nada. Mais de 20 anos, a ver a noite toda assim. Ok? Pela fé, transformei a noite em dia. Pela fé, saí da Igreja Universal, com as mãos vazias, só com a minha Bíblia, e hoje são os milhares espalhados no mundo inteiro. E daqui a pouco seremos milhões. Pela fé, nem tinha nem lugar para congregar o povo, as primeiras ovelhas. Não tinha. Mas eu criei. E estamos a ter terrenos em todo o país. Até onde eu não cheguei. Eu não conheço outros lugares onde estão a me oferecer terrenos. Não para mim, mas para fazer a igreja. Pela fé que fica é propriedade da Estene. Quando um dia não tinha nem um terreno, um metro para congregar. Como é que é? Tudo é pela fé. A fé traz as coisas inexistentes à existência. A fé vê porta onde não tem porta. A fé crê. Pela fé, tudo é possível. Pela fé, eu já vi o dia da manhã. Abraão viu o invisível. Aliás, Moisés viu o invisível e creu. Como é que se consegue ver o invisível? É pela fé. E quem vê o invisível vai valorizar o que ele viu muito bacana do que ele está a ver agora. Não está escrito assim? Ele viu o invisível. Isso é pela fé. Ai, como então vocês também? Então, vocês querem que, afinal de contas? Vocês estão a dormir? Oh, vocês então estão a dormir, afinal? Vocês estão embora dormir, pá? Ok? Pela fé, os antigos alcançaram as promessas. Moisés creu. Viu o invisível. Aleluia. Pela fé. Pela graça. Pela graça. Eu sou livre. Eu sou livre. Ok? Pela fé. Isto é pela fé, pá. Queres mais o quê? Que eu vos falo mais do quê? Qual testemunho mais que vocês querem? Pela fé, Moisés viu o invisível, porque ele crera que poderoso e fiel era Deus para torná-lo de volta, e não temeu a ira do rei.
e partiu para uma terra desconhecida. E creu que o Deus dos hebreus seria com ele. E assim foi com ele. E 40 anos depois lhe trouxe de volta. Pela fé! Aleluia. É muito forte, pá. É muito forte. Você não sabe o que a fé pode fazer na tua vida. Mas não é fé de emoções. Fé genuína, firmada na palavra de Deus. Não é essa fé da religião. A fé como um fruto do Espírito. A fé como um dom do Espírito. Não é fé da mente, carnal, emocional. Fé que é gerada pelas águas vivas. Fé que é gerada pelo Espírito de Deus. Fé que nasce através da seiva que corre na árvore para dar os frutos. Fé que nasce através das folhas da árvore. Moisés creu e não temeu a ira do rei e partiu para uma terra desconhecida. Abraão creu, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria. E pela fé Abraão habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem um fundamento do qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque ele teve por fiel aquele que prometia, que tinha prometido, aliás. O que vocês acham? O mesmo Abraão pela fé ofereceu Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sabe por quê? Porque ele havia crido que poderoso era Deus para ressuscitar Isaac e vir cumprir a sua palavra. Como está escrito, em Isaac será chamada a tua descendência. E como assim? Em Isaac será chamada a tua descendência e está a ser pedido para ser morto. Então Abraão creu que ainda que eu o matasse, Deus iria trazer de volta Isaac para que a sua palavra se cumprisse, para que a descendência continuasse em Isaac, não em Ismael. Creu que poderoso era Deus para trazer dos mortos Isaac. E por causa da sua fé, o recobrou, aleluia, em figura. Sabe o que significa isso? Em figura, ele o recobrou. Em figura, ele o recobrou. Por causa da fé, Isaac voltou com seu... Aliás, Abraão voltou com seu Isaac quando subiu para matá-lo. E Abraão disse, ó Senhor, tu prometeste que em Isaac serão benditas todas as nações da terra. E como agora eu vou matá-lo? Ó Senhor, e agora? E as nações ainda não são benditas em Isaac. Recobrou e foi enviado Jesus para que se cumprisse essa palavra. E Jesus veio para confirmar essa demanda, para que as nações fossem abençoadas. Não foi Isaac que abençoou as nações, em Isaac. E em Isaac nasceu aleluia, do ventre de uma mulher virgem.
Aleluia, este é o Emmanuel, Deus conosco, o Filho de Deus, que uniu todos os povos em um só corpo, através da sua morte. Mas infelizmente, essa mensagem que eu queria pregar, mas por causa da falta da vossa fé, foi obrigado a falar da fé. Então, para vos perguntar, por que Jesus, ao ser enviado, não foi condenação para o mundo? E por que o mundo está a ser condenado? Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, não. É para salvar o mundo. E por que o mundo está condenado? Ponto de interrogação. Falaremos deste assunto em outras geografias. Quer no tempo como no espaço. Talvez no altar, o espaço e o tempo, sábado ou domingo, ok? Pela graça, eu sou livre. Sabe, as trevas, depois que se manifestou o homem com muito poder na terra, estão a atacar agora dissimuladamente. Sempre o fizeram, né? Primeiro é que eles têm medo de Deus e fazem bem de temer. Como disse o apóstolo, tu crês em Deus, fazes bem. Mas não te esquece, até os demônios também creem. E ainda assim continuam a estremecer. Sabe, as trevas estão agora a atacar, no sentido de desmascarar as trevas. Não, eles são muito inteligentes. Prestem atenção, vou vos falar. As trevas estão a atacar, desmascarando as trevas, uma coisa que era impossível, porque Satanás não pode lutar com Satanás. Mesmo isso é estratégia. É estratégia para atingir, não o homem, mas para atingirem as pessoas. As trevas têm uma estratégia agora que eu descobri. Qual é a estratégia? Se levantarão pessoas das trevas para falar mal das trevas. Principalmente das trevas no tocante aos falsos profetas que se envolveram com as trevas. Vão desmascarando os falsos profetas e as suas obras, os pactos, alianças, mas estão a armar a mente do povo para rejeitar a verdade. Estão a entender? É verdade que para chegarem até esse ponto é porque eles perderam o norte, foram derribados, porque nunca fariam isso. Por causa da derrota que as trevas teve, então estão a expor os seus servos, mas essa exposição é para tentar colocar o homem na lista dos feiticeiros. Cheguei até lá, isso que eu queria dizer. Não falam em nomes, mas generalizam. Vê, por exemplo, nos últimos dias, aparece sempre no programa do... Não sei quem é o nome daquele rapaz aí. Ele é a pessoa que foi escolhido para fazer esse trabalho. Então, ele convida feiticeiros e vão desmascarando os falsos profetas de Angola, como envolvidos nas trevas e não sei quem, foram fazer isso. Só que o propósito não é desmascarar os falsos profetas de Angola, porque esses já estão desmascarados. Quem desmascarou fui eu. Eles só estão a fazer o que eu já falei. Não é novidade, não. Mas eles querem atingir as pessoas, para confundir as pessoas, para mostrar como que tudo que aparecer na terra, a operar milagres, tem pacto com o diabo, foram na Nigéria, estão envolvidos com as trevas, nunca vão falar o nome, porque aí é direto, aí eles todos têm medo, porque está falando na terra aquele que é fogo consumidor, e poderiam morrer, e eles sabem. Então, mas vão falando inteligentemente, discretamente, vão preparando as pessoas para rejeitarem a obra do Senhor, as operações que o Senhor está a fazer através de mim, mostrando ao mundo que tudo é pacto, tudo é diabo. Sim, essa é a estratégia deles. Mas com Deus ninguém luta. Preste atenção, povo da terra. Ouviu o rapaz que você tomou este ofício? Você tomou este ofício de trazer os feiticeiros para expor outros feiticeiros? Não vai funcionar.
Deus nunca perdeu batalha. Resistam isso. Sabe, Deus é um daqueles, quando é atacado, ele mostra o seu poder. Quando ele é atacado, ele mostra a sua força. Quando Deus é afrontado, ele mostra que ele é Deus. Quer dizer, Deus gosta do desafio. Deus gosta que seja atacado. Deus gosta que seja blasfemado, que seja zombado. Deus, até quando você tem medo, não consegue zombar e se levantar contra Deus. Sabe o que ele faz? O próprio Deus te incita a fazê-lo. É muito forte, né? O próprio Deus incita os seus adversários. Deus diz assim, eles estão com medo, não vou lhes incitar. O próprio Deus incita, como ele incitou Faraó. Ou você está pensando que Faraó resistiu aquele tempo todo por si mesmo? Nunca faria isso. Mentira! Mas Deus disse a Moisés que só mesmo eu que estou a lhe endurecer, que estou a lhe incitar a fazer isso. Mas quando ele incita os adversários, os contrários, os inimigos do seu reino, da sua palavra, da sua igreja, para se levantarem contra ele, é para quebrar o braço deles. Foi Deus que incitou Saul para ir cair nas mãos de Deus. Ouviu? Saul incitado por Deus para ir cair nas mãos de Deus. Saul, Saul, por que me persegues? Quem és tu, ó Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Moisés, aliás, Faraó, foi incitado para cair nas mãos de Deus. Sabe o que Deus fez? Destruiu o Egito, destruiu Faraó e o seu reino, esmagou o Egito, deixou o Egito com as portas escancaradas e o povo saiu depois que o Egito faliu. Deus não queria tirar os hebreus com o Egito de pé, Deus queria tirá-los com o Egito caído. Então, estás a ser incitados, vocês vão terminar na desgraça, na ruína, porque Deus nunca perdeu batalha, Deus nunca será vencido, Deus é fogo consumidor, aleluia. Quem és tu, homem, para que te levantes contra a verdade? E a verdade é Jesus Cristo. Quem és tu? Quem és tu? Oh, meu barro, nem mesmo Lúcifer pode se levantar contra Deus. Nem mesmo Lúcifer pode enfrentar Deus. Mas o Lúcifer, sabendo que é impossível enfrentar Deus, vos incita a enfrentar Deus para vocês morrerem nas mãos de Deus. Ouviu a estratégia das trevas? Agora estão a fazer exposição. Não, todos os profetas que operam milagres foram na Nigéria, fizeram feitiço. Eles sofrem muito, eles sofrem, mas eles sofrem calados. Sim, é verdade. Eu fui o primeiro que falei. Eu não estou a dizer que isso é mentira, é verdade. Eles todos fizeram feitiço. E quando eu falei, na minha boca, vocês todos angolanos se levantaram. Agora não estão a se levantar contra os feiticeiros a falar isso por quê? Quando eu falei, vocês todos tiveram a mandar boca, a ladrarem. Seus cachorros. E agora? Os feiticeiros estão a falar isso. Por que vocês não falam o contrário? Porque vocês temem mais a Satanás do que a Deus. Não. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. É melhor você temer a Deus do que o diabo. O único que pode te livrar é Deus. O diabo não consegue te tirar na mão de Deus. Mas Deus consegue te tirar na mão do diabo para te matar. Mas o diabo não consegue te tirar na mão de Deus para te matar. Então vocês foram ensinados a temer os bruxos, quimbandeiros, feiticeiros e não aos homens de Deus? Hein? É duro recalcitrar contra os aguilhões, ok? Ok? Ok. Então vocês estão a ajudar a Deus. Isso tudo vocês estão a ajudar. Vocês estão a dizer, não, vamos misturar o homem no meio dos falsos profetas para que o povo, e ele como é o homem do momento agora, a igreja do momento é muita autoridade, os mortos ressuscitam, os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os cancerosos são curados, HIV esmagado como uma barata. Então o diabo disse, vamos impedir, vamos preparar o povo, vamos considerar como que ele também seja semelhante aos discípulos de Satanás. Fala o meu nome. E alguém desafiou. Eu gosto de responder. Disse que todos vão na Nigéria fazer feitiço e não sei o que. Desafio que alguém diga o contrário. Eu estou aqui. Desafio que alguém apresente e diga que eu fui. Fala, o apóstolo Marcinho foi na Nigéria. Não fale no geral. Fala assim.
Fala que eu fui na Índia. Fala que eu fui na Nigéria. Então você pediu que alguém fale o contrário, estou a falar o contrário. Eu estou a dizer, eu sou o único que tem o poder e que não fui buscar o poder de Satanás. Não tem nenhum pai. Mostre-me o meu pai. Mostre-me. Aleluia. Mostre-me alguém que me consagrou na terra. Não fui consagrado por nenhum pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem feiticeiro, nem macumbeiro, nem nada. Que apareça a pessoa que disse, eu lhe dei o poder, eu lhe consagrei. Que apareça o feiticeiro lá na Nigéria e na Índia e diga, fui eu que lhe dei o poder. Eu vos mostrei o meu passaporte. Um dia viajei para a África do Sul em 2012 e nunca mais saí da minha terra. Minha terra, Angola. Estou em Angola, ouviu? Nunca atravessei a fronteira a pé, em terra. Nunca, nem nas cercanias da fronteira de Angola já cheguei. Nunca. Atravessei a fronteira aérea indo para a África do Sul em 2012 de férias. Eu tive férias de 10 dias. No 10º dia voltei para Angola, porque eu fui descansar depois de um jejum de 390 dias sem comer. E andar nas matas do Kichungi. Ok? E uma voz me disse, agora vais de férias para a África do Sul. E eu não tinha dinheiro, e vou encontrar dinheiro. E Deus usou uma mulher que me deu esse dinheiro. E eu peguei o avião e viajei para a África do Sul. E fiquei lá 9 dias, e no 10º dia voltei. E fui continuar com a obra. E nunca mais saí de Angola. Ouviu? Então falem os nomes deles. Você está dizendo, todos que operam milagre. Eu estou a operar milagre limpo, puro, santo. Sem mistura, aleluia. Não somente o poder e a palavra que nós pregamos. É verdade. Quem contesta isso? Eu até falei a todos, não somente aos feiticeiros no lado dos falsos profetas, até do sistema político. Quem me convence do pecado entre vocês? Apresentem. Aleluia. Todos em silêncio. Bem caladinho. Quem me convence do pecado? Não está aí que fica? Que está lotado de mulheres e homens. Nenhum falso profeta poderia viver com a multidão de mulheres e jovens sem escândalos, sem prostituição. Mas nós estamos imunes, impunes, livres do pecado. Ou pelo sangue de Jesus Cristo fomos purificados um dia e vivemos, aleluia, no amor do homem de Golgota, carregando a cada dia a nossa cruz, seguindo as pisadas do Mestre Jesus Cristo em direção à glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amamos a mensagem que nós pregamos, vivemos a mensagem que nós pregamos, amamos a santidade que nós pregamos, amamos a palavra que nós ensinamos, amamos o evangelho da cruz que nós pregamos na terra. Sim, e desafiamos os contrários. Quem nos convence do pecado? Ninguém. Ouviu? Então vocês estão a pensar que vocês vão conseguir impedir o mover do Espírito. Eu não estou preocupado com a glória dos 60. A glória dos 60 é transição para a glória dos 100. Eu quero ver, depois de eu abater o Principado de Angola, se alguém mais vai fazer debate semelhante a esse. Eu quero ver. Eu quero ver quando eu destruir o Principado de Angola, se vai haver debate, se vai haver linguagem subliminar. Eu quero ver. Agora sim. Tens ainda 5 anos para vocês, aleluia, falarem subliminarmente contra o homem. Depois de 5 anos, vocês já não estarão aqui vivos. Ou estarão no meu lado, ou estarão mortos. Amém? Graças a Deus. O terra Zambe nanga nalinkolo kombonayo rekubama. Senhor meu Deus, que estás no céu, o seu nome seja louvado. Aleluia. Mas logo, às 20 horas, ainda voltaremos. Mais 5 anos que falarem à toa. Sim,
para falarem à toa. O tempo está... Laza, eu lhes dei mais 5 anos para falarem à toa. Depois de 5 anos eu quero ver quem vai fazer debate para falar subliminarmente contra o homem. Se agora vocês não conseguem nem pronunciar o meu nome, agora mais, depois de 5 anos... Alguém perguntou em alguém, mas por que ninguém consegue falar o nome dele? E eu respondi, não conseguem falar o meu nome porque o meu nome é pesado. Falaste mal, vais morrer. Se és chefe, serás exonerado. Não, calma aí, não, você não entendeu. Se é ministro, perde a função. Se é juiz, vai ser exonerado. Se é pastor famoso, vai perder a fama. Todos os pecados dele vão aparecer. E o povo vai lhe abandonar. Ok? Se é quimbandeiro que tem muita audiência, vai morrer. Se não morrer, vai ficar na miséria. Me contaram uma história de 2 grupos, um do Luís, outro de Malange. São colegas todos eles. E os de Malange diziam, como é que ele disse que ele é Elias, se conhecemos a mãe dele e ele nasceu em Macocola? E os de Luís diziam, deixa o outro, é homem de Deus. Então, depois, um deles, eu creio que era o mais que tinha mais ódio, né? Sonhou que eu meti o carro dele no lixo. E ele contou, epa, sonhei aquele homem me apareceu, meteu o meu carro no lixo. Pô. Alguns dias depois, lhe roubaram o carro. E eu falei à pessoa que me falou, vai lhe falar que o sonho dele é que se cumpriu. Que se ele não vir se arrepender aqui e confessar a mim, não publicamente a mim, nunca mais vai ter carro na vida dele. Pode ser chefe. Compra carro hoje mesmo, tudo é pó, é barro. Para aprender a não blasfemar. Todos que um dia, eu estou a responder porque as pessoas não falam o meu nome, que falaram mal de mim, estão a sofrer com depressão. Se você vê alguém continuar a falar mal de mim, ainda não está a gemer, esse foi levantado. Como o Sihanouk Monteiro foi levantado. Sihanouk Monteiro foi levantado para esta hora. Ele substituiu alguém. Ele sabe. Tiraram alguém e ele lhe substituíram. Por isso ele continuará a falar. E ele vai se agigantar. E ele vai dizer assim, eu falo dele, não me aconteceu nada. Mas vai ter uma morte trágica. Como o que ele substituiu teve. Alguém perguntou a Rosi como ele ser Elias se ele tem pai e mãe. E João Batista não teve pai e mãe. Olha, eles se contradiam. Jesus não teve mãe. Jesus teve mãe. João Batista teve pai e mãe. E Elias. Perdoar essa pessoa? Como é que eu vou... Perdoar como se ele não veio falar comigo, Rose? Só que as pessoas também, vocês... Escutem muito bem como vocês ainda não entenderam a palavra de Deus. Vocês se lembram? O Master Vunj me fez essa pergunta. Onde está o perdão? Eu falei, perdão? Sabe o que é o perdão? O perdão, a pessoa que vai ser perdoada tem que se arrepender. Tem que confessar a sua culpa, ser perdoado. Quando é que a pessoa se arrependeu e confessou para ser perdoado? Se até o que confessa e é perdoado, ainda assim vai colher. Só que a colheita não vai lhe matar, como Davi. Davi se arrependeu e confessou, mas ainda assim gemeu. Quanto mais que alguém está vindo interceder por ele, perdoa ele. Esquecem isso. O salário do pecado é a morte. E o que o homem semear é o que ele vai colher. Eu sou para a queda de uns e para a elevação de outros tantos. Uns já morreram e outros estão a ser incitados para morrer. Uns já estão a sofrer e outros são incitados para sofrer. É assim a vida.
É assim, por causa do diabo. O diabo, ele é espírito. E os humanos passam. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. E os humanos estão a sofrer. E os outros ainda não sabem que sofreram por terem falado isso e aquilo. É igual os que morreram. Todos que morreram, os vivos, estão a dizer que foram na glória. Deus o tenha. Deus o receba na sua santa, porque os católicos enganaram assim. Deus receba-o na sua santa presença. Afinal já foi no inferno. Aqui estão a celebrar que foi no céu. E esse outro que está a celebrar, quando morrer amanhã, também vão celebrar ele. Vão dizer, não, ele foi. Afinal foi encontrar. Ele vai lá. Quando ele descer lá embaixo, vai perguntar, você estás aqui? Lá na terra a gente diz que você foi no céu. Qual céu? Céu? Alguém vai no céu em pecado? E essa pessoa que você vai encontrar vai dizer, fomos enganados. Os outros também vão vir te seguir como você me seguiu. A não que se arrependam e creiam no Evangelho. E vivam o Evangelho. Porque quem crê no Evangelho deve viver o Evangelho. Quem crê no Evangelho e não vive o Evangelho é hipócrita, vai para o inferno. Sim, essa falsa piedade da Igreja Católica. Tende piedade, piedade de nós. Vocês não se arrependeram? Como é que vocês querem que Deus tenha piedade de vós? Está escrito, não haverá misericórdia para aqueles que não aplicaram misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos de coração. Vocês estão a dizer, tenha misericórdia de nós. E vocês não tiveram misericórdia do trem. E vocês não se arrependeram. Deus não perdoa os pecados não arrependidos e confessados. Os pecados confessados e não arrependidos, Deus não perdoa. Deus perdoa os pecados arrependidos e confessados. Você confessa e não se arrepende, continuarás a cometer os teus pecados. E Deus jamais vai te perdoar. Ok? Se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar. Pois o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos santifica, nos purifica de todo pecado. Mas pecados arrependidos. E não como a confissão da Igreja Católica. Todos os sábados você vai lá confessar o mesmo pecado. A absolvição, a absolvição. Mentira, mentira, mentira. Por isso eu vim acabar com essa festa aqui. Essa festa da carne. Eu vim acabar com o carnaval religioso. Aleluia. Amém. Mas logo às 20 horas eu estarei aqui para fazer o que eu sempre faço. A live no Zoom. E você vai na paz. E mais logo nos encontramos. Tuna saquila matata e mamama. Tuna saquila. Zambi kakala yenu. Monakumbwa se. Yamwana. Yamonda velele. Aleluia.